E eu quero nesse momento, amados, antes de nós começar a leitura, eu estou vendo aqui um casal da igreja do Weber Campos Júnior, e eu vou fazer algo que o Weber Campos Júnior faz, que é muito bom. Eu queria a atenção das crianças, as crianças que nos assistem, que está aqui presente. Crianças, prestem atenção no tio Fer aqui. A hora que acabar o culto, que vocês estiverem indo embora com o papai e com a mamãe, eu quero que vocês contem para eles qual foi o melhor dia da vida de vocês. E depois, eu quero que vocês contem para ele qual foi o dia mais triste da vida de vocês. O dia que você fez algo que você gostou muito, mas aquele dia também que você não gostou, foi triste, foi ruim. Eu gostava muito de ir no sítio da minha tia. Os dias mais gostosos é quando eu ia no sítio da minha tia. Os dias mais tristes da minha infância foi quando eu relei numa lagarta, chama... Como é que é o nome daquela lagarta peluda? Taturana. Oh, dia triste. E por que vocês vão fazer isso com o pai de vocês? Porque eu falei que o Tiago, ele está pregando para nós o livro de Josué, não é? Josué, ele está fazendo o quê? Ele está entrando na terra prometida. Deus promete a Abraão terra. Isso é muito importante, essa definição terra, para Abraão, para Josué. Porque quando vocês podem perceber, quando Deus promete terra a Abraão, Abraão não é um sem terra, ele tem terra. A questão não é terra simplesmente, porque Abraão já tem terra. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E vocês vão perceber que nessa terra tem termos, a Bíblia usa termos idílicos, terra que mana leite e mel. Isso, na mentalidade do povo hebreu, do povo de Deus, denota o paraíso, a volta para o paraíso, a volta para uma terra que mana leite e mel. E Josué, que nós estamos vendo aqui, ele está prestes a entrar nesse paraíso, nessa terra que mana leite e mel. Esse é um dia de muita alegria para o povo de Deus. É de volta Adão, agora não Adão indivíduo, mas Adão corporativo, entrando de volta nessa terra prometida. Mas esse Israel corporativo, ele falhou como Adão falhou? Sim. Ele vai ser expulso dessa terra. E agora nós vamos entrar em Abacuque. Se em Josué nós temos aquele dia de alegria, dia de folguedo, dia de exultação, em Abacuque nós temos o dia de desespero, tristeza, desesperança, angústia. Deus vai dar uma notícia terrível para esse profeta: fora, eu vou expulsar vocês da terra que mana leite e mel. Por isso que eu estou falando para essas crianças, e como nós cristãos lidamos com esses dias de vitória, de alegria, de exultação, e como nós lidamos com esses dias de tristeza, desesperança, como um cristão age, como nós devemos agir nesses dias. E o que está envolto nesse grande dilema cósmico, desse plano de redenção? O que Deus exigiu de Abraão quando prometeu a ele essa terra? Fé. E Abraão creu nesse Deus que promete. Era fé. Mas agora, em Abacuque, Josué também, Deus exige dele fé, esforça-te, uma fé viva, uma fé atuante, esforça, eu vou te dar essa terra, eu prometi. E ele responde com fé, mas agora na hora de
expulsar dessa terra, a mesma coisa está em jogo: fé. Como Abacuque vai receber essa notícia de Deus? Será que ele vai perseverar na fé? Será que ele vai ficar firme na fé ou não? Eu não aceito esse Deus que me expulsa da terra e que vai fazer o que vai fazer, o que ele está anunciando aqui em Abacuque. O grande dilema aqui, com certeza, é a fé, tanto nas promessas de Deus, como agora nessa profecia, nessa palavra de peso. Eu queria começar o livro de Abacuque, amado. Hoje nós não vamos entrar necessariamente versículo a versículo de Abacuque, mas eu quero dar uma sobrevoada com vocês no livro de Abacuque, passar por cima dele, colocar alguns pontos aqui teológicos para nós partirmos o ensino, a pregação de Abacuque a partir desses fundamentos que eu quero colocar. E com o passar da pregação, quando nós formos olhar versículo a versículo, nós vamos colocando o contexto histórico. Não vou fazer isso tudo de uma vez, para não cansar aqui os irmãos, tá bom? Eu queria então, junto com vocês, ler Abacuque, capítulo 1, do 1 ao capítulo 2, 1. Capítulo 1 ele vai terminar no 2, 1, ok? Vamos lá. Então tenha isso em mente, essa palavra que Deus vai dar a Abacuque, e diz assim: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há litígios, também há contendas, e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Pois o ímpio cerca o justo de modo que a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai vós, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônicos, essa nação feroz, impiedosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a terra. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência. A sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Ajuntam cativos como areia. Debocham dos reis, zombam dos príncipes e riem de todas as fortalezas, pois as tomam, fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é o próprio poder. Ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos? Ó Senhor, puseste este povo para juízo. Ó rocha, tu o estabeleceste para a correção. Tu, que és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando para os perversos e te calas, enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que eles? Tratarias os homens como peixe do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? O adversário levanta a todos com um anzol, apanha-os na sua rede, os ajunta na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua rede de arrastão, pois se enriquece com eles e a sua comida é farta.
Por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar para nós começarmos a pregação. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e quando nós recorremos a ela, não é simplesmente para resolver algum problema da nossa vida, mas é para Te conhecer, Senhor. É para aprender do Senhor que é manso, humilde, todo-poderoso e bom. Fala conosco, se revela a nós por meio da Tua palavra, para que nós possamos nos conformar a ela. É o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, o ventilador vai virar a página da Bíblia. E os irmãos, deixa a Bíblia aberta, que nós vamos recorrer a ela a vários momentos. Eu quero que vocês entendam aqui o que está acontecendo. E como eu disse, nas demais pregações a gente vai trazendo o contexto histórico do livro do Abacuque. Mas por enquanto eu quero que os irmãos entendam o que está acontecendo aqui. Como eu disse, Abacuque, do versículo 2 ao versículo 4, os irmãos podem olhar aí, ele está em oração. E ele começa a oração dele dizendo: até quando? Mas o que ele está orando aqui? Ele está orando para esse povo, ele está olhando para esse povo de Israel, esse povo que Deus colocou eles dentro dessa terra, que fez aliança com eles, que deu a sua lei a eles. Mas o que aconteceu com esse povo ao longo dos anos? Rebelião, pecado, se afastaram de Deus. E Abacuque está vendo essa frieza espiritual, esse afastamento, essa quebra de aliança, e ele está perturbado, ele está profundamente triste, e ele vai fazer esse tipo de oração, e nós vamos ver nas próximas pregações, versículo a versículo. E o que ele está vendo no meio desse povo é maldade, violência, corrupção. E ele está orando, pedindo para o Senhor: até quando, Senhor? Ele quer um avivamento. Ele acabou de passar por um avivamento não completo com o rei Josias, mas Josias está morto e o povo de novo se desviou, e ele está dizendo: até quando, Senhor? Você não vai fazer nada, o Senhor não está vendo? Mas do versículo 5 até o 11, Deus aparece para dar resposta. E adivinhe, a resposta de Deus é a cura que Deus vai trazer para esse problema da oração de Abacuque. Porém, a cura, o remédio para a cura é pior do que a doença. Vou dar um exemplo bobo para os irmãos. Imagina você, irmã, reclamando com Deus lá por algum momento do tanto de louça que você tem para lavar. Meu Deus do céu, eu não aguento mais lavar louça. E Deus te dá uma resposta: está cansada, filha? Vou fazer o seguinte, vou tirar o emprego do seu marido, você vai ficar sem dinheiro, ficando sem dinheiro, vocês ficam sem comida, não tendo comida, não tem louça, e aí eu resolvo esse problema seu de lavar a louça. Irmãos, é assustador, mas nós vamos olhar aqui, que ele pede uma coisa, Deus fala: eu vou resolver o teu problema. A hora que Deus dá a resposta, do 12 ao 2:1, ele está espantado. Ele vai dizer: não, Senhor, calma, vamos conversar de novo, não é para tanto. Ele fica chocado, ele fica perplexo com a solução que Deus tem para o povo de Israel. E nós vamos olhar essa solução. No capítulo 2, nós vamos entrar nele nas próximas pregações. Deus vai detalhar como será isso e quais são os seus decretos. Mas no capítulo 3, diante desse terrível anúncio, dessa terrível sentença que Deus revela a Abacuque, ele vai responder essa tragédia que vai acontecer com Israel. Ele vai responder com doxologia, com adoração,
com um cântico, e até tem alguns versículos aqui no capítulo 3, muito conhecido por todos nós, né? E nós vamos ver isso adiante. Mas vamos lá, do capítulo 1, versículo 2 ao 4, Abacuque, ele está incomodado, cansado, em ver que Judá e Jerusalém já tinha abandonado Deus, quebrado a aliança. E o que ele via no meio do povo? Versículo 2: no meio era comum, presta atenção nessa expressão, o litígio, a contenda, é algo comum em Israel. Ficou comum a violência, versículo 2. Versículo 3: em Jerusalém está a maldade, a opressão aos pobres, aos fracos, destruição nas ruas de Judá, contendas, disputas. No versículo 3, tudo isso de forma rotineira. No versículo 4, nós vemos que a lei de Deus, ela se afrouxa, ela é ignorada. Os homens que eram para ensinar a lei, aplicar a lei, não fazem isso. O que prevalece então é a injustiça. A justiça é pervertida. E Abacuque está dizendo: até quando, Senhor? O problema é que do versículo 5 em diante, Deus responde. Deus não está indiferente a isso. Deus está vendo tudo isso. E Deus vai fazer algo a respeito disso. O susto é o que Deus vai fazer. E veja que aqui o profeta Abacuque, ele está orando. Ele não está profetizando. Ele é um profeta diferente. Ele não está aqui diante do povo profetizando. Ele está falando com Deus. É um monólogo, é um diálogo com Deus. E enquanto ele está intercedendo pelo povo, clamando a Deus, até quando Deus responde. E quando Deus responde, Deus não responde no singular. Os irmãos percebam que no versículo 5, Deus responde, mas ele responde no plural. É como se Deus estivesse falando agora com esse Adão corporativo. A minha resposta é para todo o Israel. Pode perceber que ele vai dizer: vede entre as nações, versículo 5 é Deus respondendo, e olhai, maravilhai-vos, e admirai-vos. Ou seja, Deus vai responder ele no plural. E ele diz o que no versículo 5? Eu estou vendo a situação de Israel, mas o que eu vou realizar, o que eu vou fazer, a resposta dessa tua oração, Abacuque, vai ser algo que vocês não vão acreditar se for contado. Eu vou contar, mas na hora que eu contar, vocês não vão acreditar. Vocês vão ficar admirados. Vocês vão ficar perplexos com o que eu vou fazer. E tudo isso nós vamos ver por quê nas próximas pregações, mas vamos adiante. E se alguém contar, eles não vão acreditar o que eu vou fazer. E o versículo 6 começa assim: porque estou levantando, presta atenção, se tem um tema para essa pregação que eu quero falar com os irmãos e deixar muito claro, é que Deus vai detalhar o que ele vai trazer a Israel. E no versículo 6 ele começa dizendo: estou levantando. O que vai acontecer com Israel aqui, amados, não é algo que o diabo vai fazer. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa da maldade dos corações humanos. Sim, tem o diabo nisso. Sim, está a maldade do coração humano. Mas a primeira coisa que Deus vai falar aqui com os babilônicos é: eu, Deus, estou levantando os babilônicos. Então, grave essa palavra: Deus está levantando um império.
E vamos ver que tipo de império é esse. Quem é que Deus está levantando? Deus está levantando os babilônicos. Abacuque, a sua oração vai ser respondida e eu vou tratar com juízo, com açoite, essa nação. Enquanto você ora, eu estou levantando o império. Eu estou levantando o imperador. E quem são eles? Que tipo de gente Deus está levantando para tratar Israel e para trazer juízo a Israel? Veja no versículo 6, que tipo de povo é esse? Essa nação que eu estou levantando, eles se apoderam de casas alheias. Eles roubam, eles vão entrar na sua casa, eles vão expulsar você da sua casa, e eles vão se apropriar da sua casa. Ele vai pegar a sua escritura, ele vai rasgar, e vai fazer outra escritura e vai colocar no nome dele. E ele tem feito isso e vai fazer isso com Israel. Versículo 9: eles vêm com muita violência. Essa nação que eu estou levantando, eles vêm com muita violência. Eles ajuntam prisioneiros de guerra como areia. Aonde eles passam, o que eles não matam, eles algemam e levam para o seu país como prisioneiro de guerra. E olha, eles ajuntam prisioneiro de guerra como areia. É essa nação que eu estou levantando. E eles são como um vento oriental. Aqui é um vento quente, abrasivo. Eu estou levantando essa nação, e aonde ela passa, ele leva prisioneiro, eles roubam as casas, e a passagem dele é como se chegasse um vento oriental quente, infernal. Versículo 11: por onde eles passam é como um vento, é como o furacão Milton. Aonde eles passam, não sobra nada, fica tudo por terra. Nós podemos parar esse povo? Parar esse povo? Não tem como. Olha o versículo 10. Eles debocham dos reis. Ele venceu o grande Neco, rei do Egito. Os demais reis, eles debocham dos reis, eles zombam dos príncipes. As fortalezas, no versículo 10, eles fazem piadas da sua fortaleza. Sabe esse muro de Jerusalém? Eles olham para isso. O poderio deles é tão grande que eles zombam. Eles fazem piada. Ninguém pode parar eles. Inclusive, aliás, foi eu que levantei eles, e eles estão vindo para cá. Quais são os seus instrumentos de guerra? Os seus cavalos, versículo 8, são mais rápidos do que os leopardos. Até os cavalos deles estão preparados para a guerra. Se colocar para apostar uma corrida o cavalo deles e o leopardo, o cavalo deles ganha. Eles são mais ferozes do que os lobos na hora da caça. Irmão, é Deus falando isso para Abacuque. Imagina Deus falando isso para você a respeito do Brasil, a respeito da sua vida, e parece que Deus coloca pitadas aqui de terror. O cavalo deles é mais feroz do que o lobo na hora da caça. Os seus cavaleiros, eles não correm, eles voam como águia. Mas Senhor, esse povo, o Senhor está dizendo que eles foram levantados pelo Senhor. Eles obedecem ao Senhor? Deus vai dizer, obedecer a mim, como obedecer os meus preceitos? Se eles têm a minha lei, se eles me ouvem, se eles são um povo santo, imagina. Olha o versículo 7. O seu juízo e a sua dignidade vem deles mesmos. Eles decidem o que é certo e o que é errado. Eles não obedecem lei nenhuma. A justiça deles vem deles mesmos. Se ele achar que é certo matar, ele mata. Se ele achar que é certo roubar a sua casa, ele rouba. A dignidade deles vem deles mesmos. Para eles não há ninguém acima deles. Aliás, no versículo 15, Deus dizendo a Abacuque, eles tratam os homens
como peixe. Eles cometem toda sorte de maldade, e olha lá no versículo 15, eles se alegram com isso, eles se regozijam com isso, eles cometem todo tipo de maldade, e depois eles se alegram, eles bebem, eles se regozijam, e depois ainda no versículo 16, eles fazem oferendas e sacrifício ao seu Deus. Depois dele fazer toda a sorte de maldade, decidiu o que é certo, o que é errado, ele faz oferenda aos seus deuses. E quem é o seu Deus? Olha no versículo 11. O Deus deles é o próprio poder. Nada vai para eles, querem poder. Eles querem dominar. Eles não vão parar enquanto eles não tiverem todo o poder. Mas o mais assustador de tudo isso é que Deus está falando isso para Abacuque na sua resposta de oração. E Deus está dizendo: eu estou levantando esse povo. Os irmãos podem ver, não precisa abrir, mas Daniel 2:21, nós vemos que é exatamente Deus que faz todas essas coisas. É Ele que muda os tempos, Daniel 2:21, Ele muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Se tem alguém sábio, é Deus que deu sabedoria. Ele dá entendimento aos inteligentes. Daniel 4:17, a decisão é anunciada por sentinelas, a sentença proclamada por anjos, para que todos os vivos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e Ele dá a quem Ele quer. É eu que estou levantando Nabucodonosor, esse homem terrível, essa nação terrível, e é eles que vão chegar em breve nos seus portões, Abacuque. Isaías 40, 23 ao 24, ele reduz os príncipes a nada, e transforma em nada juízes da terra. Ele levanta, ele também destrói. Esse é o Deus de Abacuque, é o Deus que está se revelando a Abacuque. E é esse Deus que levanta homens, que levanta nações, que decretou essa tragédia para Israel. Mas eu quero que os irmãos olhem no versículo 11. Então passam com ímpeto de um vento e vão adiante, eles porém são culpados. Duas coisas que nós queremos tratar aqui nesta manhã, antes de nós prosseguirmos com o livro. É Deus que levanta a Babilônia, mas a Babilônia, ela é culpada. Ao mesmo tempo que Deus está levantando Israel, está levantando a Babilônia para julgar Israel, Deus já está dizendo aqui no versículo 11, eles são culpados. E como, irmãos, nós podemos entender isso? Um Deus que decreta, um Deus que levanta reis, como nós vimos o próprio Jesus diante de Pilatos, e Pilatos olha para Jesus e fala: eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar. Jesus vai dizer: nenhuma autoridade, Pilatos, é te dada se essa autoridade não vier do alto. E como entender esse Deus que vai trazer algo tão terrível a Israel? Uma nação tão terrível, um Deus que decreta coisas tão pesadas, mas ao mesmo tempo, esses homens não são vítimas de Deus, eles são culpados. Como nós podemos entender isso? Eu queria olhar com os irmãos José do Egito, por exemplo. Nós temos um decreto de Deus. Imagine, irmãos, nós chegamos diante da cela de José e falar para José: José, você está nessa cela porque o próprio Deus decretou isso a você.
Foi Deus que te tirou da casa do teu pai, e foi Deus que te colocou dentro desta cadeia. Quando os teus irmãos te venderam, José, eles estavam fazendo algo que está debaixo do meu decreto. Eles se levantaram contra você, mas tudo que eles fizeram estava debaixo do meu decreto. Imagine para José receber essa notícia e falar: meu Deus, por que Deus deixou? Por que Deus decretou? Por que Deus permitiu que os meus irmãos me vendessem? E agora eu estou aqui nessa prisão, sendo açoitado pela solidão, pela tristeza, pela angústia. E agora eu estou ouvindo do próprio Deus que Ele decretou todas essas coisas. Que Deus é esse? Que tipo de Deus é esse que eu adoro, que decreta algo tão horrível para mim? Mas irmãos, nós sabemos de todo o enredo da história. José não. Nesse momento ele vai ter que lidar com Deus com fé e com confiança. Porque esse Deus, ao mesmo tempo, Ele é todo poderoso. Ele podia ter evitado isso. E ao mesmo tempo Ele é bom. E você vai ter que lidar com Deus que Ele é todo poderoso. Ele levanta, Ele derruba. Não tem nada que chega até você, até Israel. Não tem nenhum império que se levanta que não seja Deus que decretou. Todo o poder está na mão dele. Nenhuma autoridade é dada a homens que não venha de Deus. E você saber que esse Deus, Ele é todo poderoso. Ele levanta quem Ele quiser levantar. Ele derruba quem Ele quiser derrubar. O diabo não pode ir um passo além sem o decreto de Deus. Como lidar com esse Deus ao saber que Ele levanta, que Ele decreta, mas ao mesmo tempo eu na cadeia, com saudade do meu pai e da minha mãe, saber, foi Deus. Eu estou aqui comendo o pão da angústia, e foi Deus que decretou tudo isso. Mas esse Deus, Ele também é bom. Como lidar com isso? Na pele de José, na pele de Abacuque, recebendo essa notícia: eu estou levantando, Deus, o meu Deus, está levantando tudo isso que vem sobre nós. Ele pode impedir e não vai impedir. Como entender isso? Como decretar o mal sem ser mal? Mas nós que olhamos para todo o enredo, José não tinha isso. Ele tinha que crer que Deus é poderoso e bom. Mas nós olhando para o final, qual era a agenda de Deus com José? Qual era a agenda de Deus? O que Deus tinha em plano, em mente? Por que ele estava decretando aquele algo terrível? É porque Deus queria ver José sofrer, certo, amados? Errado. A agenda de Deus ia muito além do sofrimento de José. Se José não for para o Egito, se José não descer para a cadeia, ele não chega diante de Faraó. Se ele não chegar diante de Faraó, ele não se torna governador do Egito. Se ele não se tornar governador do Egito, os seus irmãos vão morrer de fome. Se os seus irmãos morrerem de fome, não há Israel. Se não houver Israel, não há o Messias. Se não há o Messias, não há a glória de Deus revelada, não há a salvação dos eleitos, não há igreja. Tudo passa por José. Na prisão, a agenda de Deus, apesar de ele estar decretando o mal, a agenda de Deus é a glória do seu nome e a salvação do seu povo. Essa é a agenda de Deus. Por isso que ele decreta coisas terríveis, mas ele continua sendo todo poderoso e bom. Mas e os seus irmãos? Os seus irmãos poderiam chegar diante de Deus? Será que foi isso que aconteceu? Olha, nós amamos José, mas Deus tem um plano. E se a gente não vender José, esse plano vai por água abaixo. José, vem cá, nós te amamos. Queríamos tanto que você ficasse aqui em casa. Mas Deus tem um plano e a gente sabe. E a gente vai vender você. Não porque a gente te odeia ou porque a gente quer te matar. Imagina. É porque nós queremos aqui, nós olhamos a agenda de Deus. E se a gente não te vender, nada disso acontece. É isso que estava no coração dos irmãos dele?
Absolutamente não. Então disseram seus irmãos, Gênesis 37, 8: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Por isso, tanto mais odiavam, por causa dos sonhos e por causa das palavras de José. No versículo 37 de Gênesis: quando viram de longe, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: lá vem o sonhador morto, matemos ele agora, e lancemos ele numa cisterna, e depois nós falamos para o nosso pai que uma besta fera o matou. Olha o que estava no coração dos seus irmãos. Por isso que nós lemos aqui no versículo 11, se no versículo 5 eu tenho Deus falando, eu levanto a Babilônia, no versículo 11 Deus está dizendo, eles são culpados. É com José, está acontecendo a mesma coisa, eu estou decretando isso, José. Mas seus irmãos, eles estão cheios de homicídio no coração. Em Abacuque, eu fiz essa ilustração, está acontecendo a mesma coisa. Deus vai disciplinar o seu povo. Deus vai resolver o problema da perversidade, da injustiça, e a sua vara será a Babilônia. Ele vai levantar esse povo terrível, esse povo que comete toda sorte de atrocidade e faz isso com alegria e com muita satisfação. Deus está levantando, mas esse povo está fazendo isso não porque eles olharam para Deus e disseram, olha Deus, Israel está pecando demais, nós vamos lá ser vara de disciplina para eles. Não, esse povo vai fazer isso porque eles querem poder, eles são violentos, eles são maus. Mas a maldade dos irmãos de José, a maldade do povo da Babilônia, Deus tem um propósito. A maldade dos homens não tira a sua culpa e nem muda os decretos de Deus. Como disse o próprio José, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. A maldade de vocês são culpados. Vocês tentaram o mal. Mas a maldade de vocês não mudou em nada os decretos de Deus, pelo contrário, Deus está levantando a Babilônia, e Babilônia vai açoitar o povo. É Deus decretando, é Deus levantando, mas eles estão fazendo isso porque eles são maus. E no capítulo 2 nós vamos ver que Deus depois vai tratar com Babilônia, a sua maldade e o seu pecado. E isso, amados, é bom ficar claro para nós, porque sempre que nós vamos lidar aqui, Abacuque vai lidar com o problema do mal, e toda vez que nós vamos falar e lidar com o problema do mal no mundo, você pode perguntar para as pessoas, qual é a pior tragédia que você já viu no mundo? Rapidamente as pessoas vão dizer, o Holocausto, Mao Tse Tung, os grandes genocidas, Pol Pot, Pinochet, as crianças que morrem de fome na África. Como pode um Deus bom decretar essas coisas horríveis? As pessoas falam, não é? Mas qual foi a pior atrocidade que já aconteceu neste mundo? Qual foi a coisa mais injusta que já aconteceu no nosso planeta, amados? A coisa mais terrível que aconteceu no nosso mundo foi o Filho de Deus ser assassinado por nós. Nada! Você pode pegar qualquer tragédia que existe no nosso mundo, nada se compara com o Filho de Deus, digno de toda adoração, de toda reverência, ser assassinado numa cruz. Quem decretou a coisa mais terrível que já aconteceu neste mundo? Quem decretou? O próprio Deus decretou todas essas coisas. Até teve uma certa mulher que perguntou para C. Sproul, aonde estava Deus quando o meu filho foi assassinado? Sproul respondeu, ele estava no mesmo lugar quando o filho dele foi assassinado, sentado num trono e reinando governando todas as coisas soberanamente. Se a coisa mais terrível da história da humanidade foi decretada por Deus, mas é claro, mas é óbvio, Judas, Pilatos,
Herodes, eles serão culpados por isso. Deus levantou Herodes, Deus levantou Pilatos, Deus levantou Judas, Deus decretou a entrega do seu filho, Deus decretou a pior atrocidade que o mundo já viu, a morte do seu filho. Mas Judas vendeu Jesus porque Judas estava pensando no plano de Deus, na glória de Deus, na salvação dos eleitos. Se eu não trair Jesus, eu já falei com Pedro, já falei com o Tiago, ninguém quer, vai ficar para mim esse trabalho sujo. Não, amados, ele era filho do diabo, filho da perdição desde o princípio. Ele era amante do dinheiro, ele vendeu porque era mercenário. Mas ao fazer essa maldade terrível, ele não estava mudando o curso da história. Tudo aquilo estava debaixo do decreto de Deus. Olha Atos capítulo 4, versículo 27 a 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizessem. Eles são culpados. Judas, ele não é um coadjuvante, ele é mercenário, ele é filho do diabo, ele não é uma vítima de Deus. Deus não tentou Judas, aliás, Deus a ninguém tenta, mas ao fazer essa maldade com o Filho de Deus, ele não estava frustrando os planos de Deus, ele estava debaixo dos decretos de Deus, ele estava trabalhando para a glória de Deus e para a salvação dos eleitos. Amados, novamente nós vamos entrar no livro de Abacuque nas próximas pregações, mas o que nós vamos ver daqui em diante, nós temos que ter claro isso. O grande drama é responder isso com fé, é você estar mergulhado numa notícia terrível dessa que Abacuque vai receber e que nós vamos olhar nas próximas pregações. E quando você chega no versículo 4 do capítulo 2, nós temos uma frase mais conhecida talvez no meio reformado: o justo viverá pela fé. É que Paulo vai usar em Romanos para falar sobre a justificação pela fé. É você no meio dessa atrocidade, você responder essas coisas que parece que não é possível. Eu já vi um título do livro que diz: esse teu Deus é o meu diabo. Quando fala que Deus está no controle, não só da maldade dos homens, mas também está por trás da maldade das tragédias, dos furacões, da natureza. Existe um Deus que governa soberanamente e que decreta todas essas coisas, e você no meio dessa tempestade, você responder isso com fé, dizendo: eu sou pecador, eu mereço a condenação, mas o meu Deus, Ele é todo poderoso e Ele é bom. E para quem tem fé, todas estas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É você crer que Deus, Ele é todo poderoso, e como disse Abacuque, que Ele é santo, que Ele é puro de olhos, e que Ele não pode contemplar o mal. É você crer que você é pecador, culpado diante de Deus, desse Deus santo. Você crê que Cristo foi, pelos decretos de Deus, enviado para morrer no seu lugar. Essa é a tragédia, a maior tragédia da história, decretada pelo próprio Deus por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados. Você crê que você só pode ser aceito por Deus por causa do seu Filho crucificado? E você crê que você só pode ter vida diante dele por meio da fé? E é exatamente assim que Abacuque vai responder a toda essa tragédia que vai acontecer com Israel. É por isso que os irmãos podem ver em Abacuque 3,17, ele vai responder a isso dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, ainda que os campos não produzam mantimentos,
ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele me fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. É assim que um cristão, um eleito, ele responde em meio aos dramas da existência, ao sofrimento, às coisas que não têm resposta, aquelas coisas que nós oramos. Até quando, Senhor? Até quando? Esse é o Deus que nós servimos, porque esse Deus, Ele não ignora a nossa dor, Ele sente a nossa dor, Ele está conosco no meio da dor, Ele continua sendo poderoso em meio à sua dor, Ele continua sendo bom, mesmo em meio à nossa dor. E se continua doendo, e se você continua sofrendo, saiba que Ele continua sendo Deus, sentado no seu trono, governando todas as coisas. E se você crê que Ele é bom, todo-poderoso, Paulo vai dizer que tudo isso coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Vamos orar, amados?